E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Ruby do OneBit Code. Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns tópicos relacionados com Ruby avançado. Então a gente já passou da parte básica, já falamos das principais coisas que compõem a linguagem. Agora a gente vai entrar em alguns tópicos para expandir ainda mais os seus conhecimentos sobre essa linguagem incrível, beleza? Então, entre os tópicos que a gente vai falar hoje, o primeiro é blocks, depois lambda e depois a gente vai ter um tópico com dois subtópicos que é o modules, o subtópico namespace e os mixins, beleza? Com esses conhecimentos novos você vai ver que vai ficar ainda mais fácil codar em Ruby. Então, bora lá! Primeiro tópico, blocks. Um bloco ele pode ser entendido como uma função anônima, ou melhor, uma função sem nome, tá? Função ou método, como você viu, é um conjunto ali de instruções relacionadas para a gente fazer alguma coisa, beleza? Os blocos eles são definidos entre do e end ou colchetes e também recebem parâmetros. Na verdade, a gente já usou blocks durante o curso e você vai ver onde a gente usou e como, beleza? Então, bora pro código. Beleza, galera, chegamos na parte de código e a gente vai falar sobre blocks, né? Na parte de blocks, você vai criar um arquivo, né, um programa chamado block.rb, cria ele aí e a gente vai começar colocando um bloco mais simples possível, que é esse aqui, ó, 5.times e o block, tá? Isso aqui é uma função do próprio Ruby, então ele pega aqui um número inteiro, né, e aí ele vai executar o que tiver aqui dentro desse blocks, o número de vezes que tiver aqui. Então ele vai executar 5 vezes essa instrução, tá? Até aqui é um comando do próprio Ruby, ou seja, é uma função, um método que aceita um bloco como parâmetro e aqui é o próprio bloco. Então, se eu executar esse cara, né, vier aqui executar block, ele vai realmente executar 5 vezes o que está aqui dentro. Então, um bloco ele pode ser definido entre colchetes. Ele é um conjunto de instruções. Geralmente a gente define assim quando o bloco só tem uma linha, claro. Mas quando a gente quer deixar ele mais complexo, é possível também. Antes, vamos substituir esse código e ver que um bloco também pode receber parâmetros, tá? Então, ó, na primeira linha a gente está adicionando ali ao sum o 0, depois a gente está criando um array in numbers e depois a gente está usando o each. Eu não sei se você se lembra, mas o each está naquela parte, né, de códigos de repetição, de laços de repetição que a gente já aprendeu. Por isso que eu tinha dito que a gente já tinha visto blocos, só não tinha identificado que era um bloco. Mas quando você passa isso aqui no each ou passa com múltiplas linhas, basicamente você está criando um bloco, tá? Então você está ali utilizando um bloco e passando ele como parâmetro para uma função, um método do próprio Ruby chamado each. Então aqui, ó, a gente está passando o parâmetro number para o each, tá? A gente está passando basicamente o que vem aqui de numbers, ó. Então, se a gente vier aqui rodar ruby.block, vai aparecer 20. Por quê? Ele está recebendo como parâmetro o 5, né? Aí ele soma o 5 no sum, que está zerado. Depois o 10. Então, 5 mais 10, 15. E mais 5, 20. Tá? Então, aqui é um block sendo passado como parâmetro de uma função Ruby, que é o each, que a gente já tinha utilizado antes. A gente pode usar blocks de múltiplas linhas também. Então, quando você quer usar um bloco de múltiplas linhas, ou seja, um conjunto de códigos para serem executados, você passa ele assim, ó, do do até o end. E aqui, é claro, você declara os parâmetros. Então, basicamente, o bloco aqui é esse conjunto e aqui é a função Ruby. E esse cara que está sendo passado como parâmetro, beleza? Então, já fica mais claro para você essa sintaxe do Ruby. Aqui no caso, a gente criou um hash, né? E aí, quando a gente põe ele aqui e dá o each no Ruby, basicamente ele vai colocar nesse key a primeira instrução, né? A chave do hash, que é o key, e aqui o value. Então aqui vem o 2 e aqui o 3. No outro vez do laço o 4 e o 5. E aí quando a gente executar, é claro, vai aparecer key2, value 3, e aqui a multiplicação e embaixo a outro lado do laço, tá?
Então a gente vai, então deu para você ver que os blocos eles são muito utilizados no Ruby, né? A gente utiliza ele o tempo todo, mesmo que a gente não fale sobre ele. Agora a gente vai aprender a criar um método que recebe um bloco como parâmetro, tá? É um pouco diferente de uma função normal, né? Que a gente está acostumado, mas é bem comum que as bibliotecas usem muito isso, tá? Então, você está vendo que a gente criou aqui um método chamado full, um método genérico, né? E aqui a gente está chamando esse método, passando como parâmetro para ele um block, tá? Só que você não precisa declarar ele aqui assim, ó, block e depois chamar. É possível também, mas você chamando dentro de um método o yield, né, esse comando aqui, ele vai executar um bloco que foi passado como parâmetro. Tá? Então, automaticamente ele vai procurar pelo bloco que foi passado como parâmetro, né, para o método e vai executar esse método. Tá? Pode parecer um pouco diferente aí do que a gente tem visto, mas é muito utilizado isso. Ó. Se eu rodar Ruby block, ele executou 2 vezes, ó, porque eu chamei o yield aqui dentro 2 vezes. Tá? Se eu tirar esse cara e chamar, olha o que acontece. Ele vai falar que nenhum bloco foi dado para aquele método, portanto ele não sabe o que executar. E se eu passar o bloco, aí vai funcionar. Eu poderia inclusive passar qualquer outro bloco aqui, eu poderia passar outra coisa aqui e funcionaria também. Poderia colocar, por exemplo, um bloco de múltiplas linhas, né? Colocar um puts aqui, um puts 1, 2, 3, qualquer coisa assim, iria funcionar. Ó. Ele vai executar quantas vezes forem necessárias. E é assim dentro do próprio it, dentro do próprio time também, ok? Seguindo aqui, a gente pode também ver que o bloco pode ser passado opcionalmente. Nem todo método precisa receber um bloco, certo? Então a gente pode verificar se o bloco foi passado ou não. Como que a gente faria isso? Ó, dentro da nossa função full, a gente pode chamar procurar, né, por bloco given dentro, né, fazer um if. Se o bloco foi dado, a gente executa, se não, a gente não executa. Então, basicamente, dá para verificar se o parâmetro bloco, né, foi passado ou não. Se eu executar, ó, ele vai falar ó, sem parâmetro e com parâmetro. Por quê? Aqui eu chamei sem passando o bloco, sem passar o bloco, e aqui passando o bloco. Então, na primeira vez ele entrou aqui e na segunda vez ele entrou aqui. Beleza? Então, é possível passar assim também. Também existem outras formas de passar o bloco como parâmetro. É importante você saber que só pode passar um bloco por método, tá? Então essa é uma das diferenças com o Lambda que a gente vai ver depois, mas só pode passar um bloco como método, não pode passar 2, 3. Então aqui ó, a gente está chamando o full, passando um parâmetro normal para nossa função, tá? É esse parâmetro, então você pode continuar passando seus parâmetros e depois passando um bloco também. Só que aí para receber esse bloco você precisa colocar ele no final com esse E comercial antes, ok? Aqui eu vou executar e você vai ver que funcionou, porque aqui eu estou atribuindo o name e aqui ó, eu estou chamando o call. Então você vai receber em bloco e vai precisar chamar .call para executar dessa forma. Lembrando que o bloco é como se ele fosse injetado aqui, tá? Só para ficar mais claro para você, é como se nesse lugar eu colocasse o bloco aqui. Tá? Então, essa variável name que está aqui fica disponível para o bloco. Então, não vai dar problema nem nada assim. Por isso que funciona. A variável name fica ali disponível para a gente. Tá? Então, é como se eu estivesse substituindo. Se eu rodar, vai funcionar. Se eu mudar o nome aqui, por exemplo, de Leonardo, colocar José, por exemplo, vai funcionar também. Vai fazer um hello José. Ok? Seguindo aqui, a gente pode também passar um bloco que ocupa várias linhas como parâmetro, né? Então, se a gente tem aqui ó, o nosso método, a gente tem um if bloco given novamente, e aqui a gente tem um it aqui dentro, né? E esse it a gente está passando, né, como parâmetro aqui em block, esse bloco aqui, ó. E é um full, né? A gente está chamando o método, passando os numbers e passando o bloco na frente, que ele tem o key value, que a gente imprime, quase a mesma coisa que a gente fez antes, tá? A única diferença é que a gente está passando ele como parâmetro para outro método, dessa vez. Basicamente, se eu rodar Ruby block, ele vai funcionar como funcionou antes, ó, passando aqui ó,
a multiplicação, a soma, a multiplicação, a soma e etc. Então aqui a gente tem o nosso hash, que a gente passa como parâmetro, primeiro parâmetro. Aqui o bloco que a gente passou como segundo parâmetro, né? E aqui dentro a gente está executando um bloco dentro de outro. Por mais curioso que pareça, né? Que a gente está passando esse bloco, e nesse bloco que a gente está passando, né? Nesse bloco que a gente está passando como parâmetro para o each, a gente está executando um outro bloco, que é esse nosso bloco. Então é possível passar um bloco para outro bloco, beleza? Pode parecer um pouco complexo, mas os blocos são muito utilizados no Ruby e são realmente muito úteis para você passar, né, conjuntos de informação para um método e etc. Tanto que você pode passar qualquer bloco para um each realizar, né? Você pode mandar ele realizar, né, nesse laço de repetição qualquer código várias vezes. Então você vê como é importante, né, você ter esse dinamismo de poder passar código para ser executado por outro código, beleza? Então, bora para a próxima parte. Segundo tópico, lambda. Lambdas são muito similares aos blocos que a gente acabou de ver. Uma diferença bem importante entre eles é que as lambdas podem ser salvas em variáveis, né? E os blocos não. Também é importante eu falar que as lambdas estão relacionadas a uma coisa chamada procs. Na verdade, elas são um tipo especial de procs. E eu deixei lá na parte das missões especiais um desafio para você pesquisar um pouco mais sobre isso, beleza? Mas lá eu falo mais. Agora vamos ver na prática esse tema lambda. Agora vamos aprender na prática sobre lambda, né? Então cria aí um arquivo chamado lambda.rb e coloca o seguinte conjunto de códigos lá. Ó, na primeira linha a gente está criando um lambda. Como que cria um lambda? Bom, você vai criar um bloco normal, teu bloco normal, só que antes você vai chamar lambda. Basicamente o bloco vai ser o parâmetro para o lambda. E depois isso aqui vai retornar um objeto, tá? Que inclusive é um objeto proc. E aí esse objeto vai ficar armazenado nessa variável e depois você vai conseguir chamar esse cara. Então, você pode ver que o lambda é exatamente, né, um bloco, né? Basicamente ele é um bloco aqui que a gente passa para ele, só que é um bloco que a gente pode executar várias vezes. Se eu chamar ele aqui, ó, novamente, vai funcionar. Então, você pode armazenar o lambda dentro de uma variável, diferente de um bloco você não pode armazenar. Então, isso facilita bastante o trabalho, né? Nem sempre você precisa criar um lambda, como no caso do each, do times, mas em alguns casos é importante você poder reaproveitar tudo isso. Existe uma sintaxe um pouco mais agradável para o lambda, né? Que é, ao invés da palavra lambda, é você colocar esse símbolo, também funciona da mesma forma, tá? E também a gente pode receber parâmetros no nosso lambda. Veja bem, a gente tem aqui nessa primeira linha uma variável first lambda recebendo um lambda, como a gente já estava fazendo antes, só que aqui ó, a gente está declarando que a gente vai receber um parâmetro, tá? E esse parâmetro é um conjunto de nomes, ó. E aqui a gente está executando um each, né? A gente está executando uma função que recebe um bloco dentro de um lambda. E aqui a gente vai criar um array com alguns nomes e aqui a gente executa esse lambda passando parâmetro. Se eu executar, vai aparecer João, Maria e Pedro. Só reexplicando para você entender com mais calma, aqui a gente está criando um lambda, certo? A gente está criando um lambda. Dentro desse lambda é possível receber parâmetros. E dentro desse lambda tem um bloco também, né? Então a gente passa primeiro aqui o parâmetro, depois o próprio bloco. E dentro de um bloco é possível chamar outros blocos, né? Então aqui a gente está chamando names.each, que recebe basicamente o name, que vem lá do each, né? Primeiro um nome, João, depois Maria, depois Pedro, e depois executa o puts. Beleza? Então é possível receber parâmetros no lambda. Também é possível ter um lambda de múltiplas linhas, ó. Ficar um pouquinho mais complexo aqui o que a gente fez, mas é possível. Lembrando que no lambda de múltiplas linhas você tem que escrever lambda mesmo, tá? Então, ó, a gente está criando um lambda que recebe como parâmetro um bloco de múltiplas linhas, na verdade, né? Então aqui dentro, ó, a gente tem um pequeno programinha que vai, ó, primeiro imprimir número atual mais
próximo número. E aí ele vai ter dentro dele um numbers.it. Então ele está chamando uma função it com outro bloco. Dentro ele vai fazer um pequeno cálculo aqui para a gente. Se eu executar Ruby Lambda, ele vai mostrar para a gente, ó, a gente passou 1 e 2, né? Ele vai passar que a soma é 3. Aí depois a gente passou 2 e 3, né? Aí ele vai passar que a soma é 5. A gente vai passar 3 e 4 e ele vai falar que é 7, beleza? Então, basicamente, o importante aqui é você perceber que a gente está recebendo um bloco, né? O Lambda aceita receber como parâmetro um bloco, e depois a gente cria esse objeto Lambda e consegue executar ele aqui. Se eu quisesse executar ele aqui embaixo com outros numbers, iria funcionar também, né? Se eu colocasse, por exemplo, modificando apenas o primeiro aqui e o segundo, colocasse 8 e 9 aqui. Vamos ver se eu chamasse se ia funcionar ou não. Ó, funcionou naturalmente também, ó, aqui ele deu 17 e aqui 12. Então, esse é o legal do Lambda, né? Você consegue reaproveitar bastante ele. Continuando aqui, o Lambda pode ser passado como argumento para um método também. A diferença é que você pode passar mais de um Lambda, né? Então, ó, os argumentos, os lambdas, eles são passados como argumentos normais. Diferente do block, né, que você precisa vir aqui e digitar block, assim, por exemplo, né, ou chamar com yield, o lambda é um parâmetro normal, ó, é um objeto normal que você passa. E para executar ele, você vai chamar o ponto .call. Simples assim, né? Então, aqui a gente criou um lambda, aqui a gente criou outro e depois a gente passa ele como parâmetro ali e funciona perfeitamente. Então, se você está querendo criar lambdas aí, esses conjuntos de blocos para passar como parâmetro, saiba que com lambda é mais fácil do que com bloco direto, né? Beleza? Então aprendemos um pouco mais sobre blocos e lambdas que estão extremamente relacionados aí, e você vai ver que no dia a dia de programação é muito útil saber isso, é muito importante você saber como executar esses caras, como utilizar, e também isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo no código normal do Ruby, né? Quando você vê um it, um times ou qualquer coisa assim, você vai entender melhor, beleza? Então, bora para o próximo ponto. Módulos. Módulos é um tema bem importante porque eles servem para a gente melhorar, agrupar o nosso código e também reaproveitar parte dele, e a gente vai falar sobre isso em 2 subtópicos, que é o namespace, que é essa parte da gente realmente agrupar os nossas classes, constantes, métodos ou até mesmo outros módulos dentro de um módulo, e o mixins, que é quando a gente cria um módulo com alguns métodos e manda incluir ele numa classe, misturando os métodos dele com a classe, permitindo reaproveitamento. Uma coisa legal falar sobre o mixing, né, é que ele parece um pouco com herança, né, quando uma classe herda de outra, como a gente já aprendeu. Mas o legal é que você pode incluir quantos mixins você quiser em uma classe. Então você não fica limitado aí a herdar de um único lugar, beleza? Mas vamos ver tudo isso na prática, no código, para você aprender mais e dominar os módulos. Beleza, programador, para a gente entrar na parte prática de namespace, né, dentro do nosso tema módulos, eu preciso que você crie um programa chamado namespace.rb e coloque dentro dele o seguinte código, ó. Um módulo, tá? A gente está declarando um módulo na linha 1, módulo reverse word. Para declarar é só colocar módulo e o nome com a primeira letra maiúscula, e dentro a gente tem um método. Lembrando que a gente poderia ter classes, constantes e qualquer coisa assim. Na linha 7, a gente está chamando esse módulo. Veja bem, eu criei um método chamado puts. Você sabe que existe uma classe puts no Ruby já. E para evitar sobrescrever ela, eu coloquei dentro desse módulo. Dessa forma, vai ter sempre esse nome precedendo a chamada do método. Então ele está dentro de um namespace, dentro de um espaço de nomes que não conflita com os nomes normais. Geralmente quando você tem uma gen, as coisas vão estar dentro de namespace também, porque para evitar conflito, né, entre o nome dos métodos, certo? Então namespaces são importantes. Aqui no caso, ó, eu estou chamando o meu puts. Eu vou mandar executar ele primeiro. Eu vou rodar aqui, ó, Ruby namespace, e apareceu. Tá meio estranho porque tá ao contrário, né? Por quê? Eu criei aqui um reverse word, né? E aqui toda vez que eu imprimo com o meu puts, ele inverte o texto. Eu tô chamando reverse aqui, tá?
e por isso ele inverte o texto todo, é um método do Ruby também para inverter string. Aqui tem um self para dizer que esse método pertence ao module, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso no curso, não se preocupa. E aqui, então, a gente passou como parâmetro o resultado é para ele. O puts normal continua funcionando como antes, ó. Ficou a versão espelhada, né? Daqui para a esquerda, a leitura, e daqui para a direita, né? Então, continua funcionando certinho. E a gente conseguiu separar em um espaço de nome. Se eu quisesse, por exemplo, ter outro puts, bastaria eu ter simplesmente um outro module, né? Aqui eu teria puts ainda, eu vou tirar só o reverse, ó. Então eu vou chamar ele de normal word. E aqui eu poderia fazer uma coisa bem parecida com o que está aqui, só que chamando o normal word. E aqui, ó, eu teria um inverso e um outro normal, e os dois chamando puts, só que cada um no seu namespace, beleza? Lembrando que também é possível você declarar aqui, por exemplo, uma classe, né? Imprimir, essa classe pode ter alguma coisa, um método como def call, tá? Quando ele for chamado, ele vai executar. Ele recebe um texto como parâmetro, e aqui a gente poderia dar print também, mandando ele imprimir o texto, e também mandando ele imprimir alguma coisa para a gente identificar que ele realmente passou por aqui, chamado imprimir, alguma coisa bem simples assim, né? E aqui, ó, eu vou até tirar esse cara aqui, não vai ser mais necessário para a gente. Beleza? Então aqui eu poderia instanciar, né, essa classe, chamar imprimir.new. E aqui eu poderia pegar nessa classe, né, colocar lá numa variável, e nessa variável, através dessa variável, chamar o call e passar como valor desse call, né, como parâmetro, o texto de antes. Ó, agora ele imprimiu, o resultado é imprimir, então funcionou. Você viu que serve para colocar classes também, constantes e tudo mais. Beleza? Agora vamos falar sobre mixins, né? Eu preciso que você crie aí um programa chamado mixins também e coloque o seguinte código dentro, ó. Vamos lá no mixins. Esse código é um pouquinho maior, mas não é nada muito complexo. Primeiro, a gente vai ter um módulo chamado impressão decorada. Esse módulo ele só ajuda a imprimir de uma forma mais visual ali no console para a gente, tá? Daqui a pouco eu explico a natureza do método dele. Aqui, ó, a gente vai ter um módulo chamado pernas e aqui um outro módulo chamado braços, tá? Imagina que você está desenvolvendo um pequeno jogo de luta, tá? Um pequeno jogo de luta. E dentro dessas classes, desses módulos, você vai ter habilidades ali como soco, chute, coisas assim, que aí você poderia, claro, ao invés de imprimir no console, fazer o bonequinho, o personagem, realizar esse movimento na tela e extrair ali os pontos de vida do adversário, qualquer coisa, caso acertasse o golpe, qualquer coisa assim, né? Mas aqui a gente vai só imprimir na tela mesmo. Então, a gente vai ter um módulo de pernas, que é qualquer tipo de golpe usando as pernas. Ó, chute frontal e vai imprimir na tela chute frontal. Aqui a gente vai ter chute lateral, que vai imprimir na tela chute lateral. Nesse módulo aqui, a gente vai ter os braços, tá? Qualquer coisa com os braços. Então, jab de direita, jab de esquerda e gancho, beleza? Você vê que todos eles estão chamando esse método imprimir aqui, mas em nenhum lugar esse método foi declarado, né? Exceto aqui dentro desse módulo. Mas, se esse método está dentro desse módulo, como é que eu estou chamando ele nesse outro módulo aqui, sem colocar impressão, dois pontos e um nome, né? Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso através dessa instrução chamada include. Aqui eu estou incluindo, eu estou fazendo um mixing dos métodos desse módulo com os desse módulo. É possível fazer mixings entre módulos. Então, basicamente, é como se esse imprimir tivesse declarado aqui dentro. Quando eu coloco include, é quase a mesma coisa de eu pegar o que está ali, né, e copiar aqui dentro. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, aqui eu estou usando esse método imprimir depois de mesclar através do include. Aqui eu também mesclei o impressão decorada, aqui dentro também estou usando. E o mais legal é que depois eu posso mesclar tudo isso em uma classe só. Por exemplo, eu criei duas classes aqui, ó, uma chamada lutador Y e uma lutador X.
e dentro delas eu incluí pernas e incluí braços. Quando eu incluo esses caras, é como se eu tivesse copiado aqui e colocado ali dentro. É como se esses métodos agora fossem os métodos da classe, eles estão misturados com os métodos da classe. Aqui, ó, eu instanciei o lutador X e mandei ele dar um chute frontal e depois um jab de direita. Eu instanciei o lutador Y e mandei ele dar um chute lateral, porque ele só tem o módulo pernas, ele não tem braços. Então, veja bem, ele vai realmente executar os golpes ali pra gente. Ó. Se eu rodar Mixins, Ruby Mixins, ó, vai aparecer aqui pra gente. Ele tá com essas hashtags porque é a parte decorada, né? Eu mandei ele imprimir essas hashtags aqui embaixo para separar os golpes no console. Beleza? Então, você veja bem, utilizando mixins fica bem fácil expandir as propriedades das suas classes. Isso é muito normal no Ruby on Rails, né? O Ruby on Rails a gente usa isso em alguns lugares ali e você pode usar isso nos seus programas Ruby para facilitar a reutilização de código, né? Deixar ele mais dry possível, mais don't repeat yourself, né? Ou melhor, mais limpo possível, mais reutilizando o código possível, ok? Nesse imprimir, basicamente eu estou fazendo essa multiplicação que pode parecer bem estranha, mas no Ruby, se você multiplicar essa string por um inteiro, ele vai colocar 100 vezes essa string aglutinada, né? Então ele vai colocar assim, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e vai gerar basicamente 100 vezes de hashtag, tá? Então isso aqui é uma dica extra aí para você utilizar. Então aqui a gente imprime a decoração, que é basicamente esse conjunto aqui, depois o próprio texto e depois a decoração de novo, tá? E aqui a gente está imprimindo, usando a mesma classe, para imprimir os nossos golpes. Então, você aprendeu sobre mixing e viu que é possível mesclar aí os seus módulos e classes, beleza? Então, bora para as nossas missões especiais. Missões especiais. Chegou o momento mais importante da aula, programador, que é quando você coloca a mão na massa e realmente compreende tudo isso que foi explicado, beleza? Hoje nós temos 3 missões para você e é muito importante que você faça todas para realmente cristalizar tudo isso que foi falado. Missão número 1. O Ruby oferece um método chamado Capitalize. Esse método serve para deixar em maiúsculo a primeira letra de uma string, ok? Então você vai utilizar esse método no seguinte lambda que você vai criar, né? Você vai criar um lambda que deixa a primeira letra maiúscula, tá? Ele recebe um parâmetro com esse texto que ele vai deixar a letra maiúscula. Depois desse lambda, que vai ser salvo dentro de uma variável, tem que ser passado como argumento de um método chamado Capitalize Name. Dentro desse método, você vai chamar o lambda 2 vezes, passando como parâmetro em cada uma delas um nome diferente, beleza? Então eu vou deixar clara a descrição da missão aí na plataforma, é só acessar e aí você lê com calma e realmente desenvolve esse lambda. Outra missão especial, né? Missão número 2, criar um módulo chamado Person com as classes Juridic e Physical. Dentro, né, desse módulo, então você vai ter essas duas classes e também um método, né, em cada classe chamado add. Ao executar a instrução person, juridic, new e passar os argumentos, né, o primeiro sendo o nome e o segundo o CNPJ, .add, teu código deve retornar essa imagem que está na tela, né? Aparece, ó, pessoa jurídica adicionada, aí vai aparecer o nome e o CNPJ. Quando você chamar a outra instrução, né, da outra classe que está dentro desse módulo, que é a physical, né, a person physical new, vai aparecer pessoa física adicionada, o nome e o CPF. Legal? Isso é para você treinar a criação de namespace, para você ver como é bom poder isolar as coisas ali dentro. Show? Então, na missão 3, a gente vai ter uma coisa um pouco diferente, que é uma pesquisa. Como eu falei, o Lambda, né, ele está relacionado, né, diretamente relacionado ao proc. Ele é do tipo proc, inclusive. Então, eu gostaria que você pesquisasse mais sobre proc em Ruby, desenvolvesse suas habilidades de pesquisa. Isso é muito importante para um programador, saber encontrar as soluções. E aí, implementar algumas pequenas coisas aí no seu código com procs também, para você também aprender sobre proc. Beleza? Missões anteriores, né? Os códigos das missões anteriores, né? A resolução das missões anteriores tá na plataforma também. Então acessa na plataforma e compara o código que você fez com o que a gente criou por aqui, beleza?
Na próxima aula a gente vai continuar falando de Ruby avançado, a gente vai falar de regex, math in time, que são métodos do Ruby para você trabalhar com tempo, né, com horas, dias, meses e anos, e também o método missing, ok? Então eu vejo você na próxima aula para a gente continuar expandindo os seus conhecimentos nessa linguagem incrível. Lembra também de curtir as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, se conecta com a gente que sempre tem coisa legal acontecendo, beleza? Muito obrigado por time que está participando do desenvolvimento desse curso e muito obrigado para você que está sempre com a gente. Valeu!